E sejam bem-vindos a mais um Terapia Aberta. Hoje um episódio muito especial. Ao meu lado aqui, Cissa de novo. Tudo bem, gente? Um mês especial com uma pessoa muito especial, duas pessoas muito especiais. Muito obrigada por ter aceito o convite. E presente. No mês de abril, muita gente já sabe que eu também tenho uma filha autista. E o mês de abril, pela conscientização do autismo, a gente trouxe a Bruna para dar uma aula para a gente, para explicar para a gente. A Cris, que é a orientadora dela, vai estar acompanhando o pod para nos ajudar também pela vivência que ela já tem. E a Bruna vai nos dar aula. Hoje a gente vai aprender com a Bruna. Seja bem-vinda ao Terapia Aberta. Obrigada. A gente está te chamando, Bruna, para um bate-papo muito gostoso, muito tranquilo. A gente está pedindo licença para entrar na tua vida, porque é tudo muito novo, pelo menos assim, para mim. Então, a gente quer saber... A gente vai pedir licença para entrar, de fato, na tua vida, da sua percepção, de como é e tal. Eu te acompanho há muito tempo, acho você uma referência no assunto. Acho incrível o trabalho que você faz com a tão pouca idade, um trabalho tão genial e tão generoso para a sociedade. Sim. A sociedade precisa de pessoas como você e obrigada por estar aqui. A gente tem um bordão, né, que a gente sempre fala para cada convidado que vem aqui, é quem está por trás dessa pessoa. Então, assim, quem é a Bruna Malavasi? Fala um pouco sobre você, o que você gosta, o que você não gosta, o que você faz, o teu dia a dia. Sobre a Cris, como vocês se conheceram, a gente vai conversando Tudo. e tendo esse bate-bola. Vamos tudo, já vou explanar tudo aqui. É uma honra estar aqui, vai ser um bate-papo muito gostoso, eu tenho certeza disso. Eu vou contar tudo aqui. Vou falar para aqueles que não me conhecem um pouquinho quem que eu sou. Meu nome é Bruna, eu tenho 13 anos, eu sou uma autista ativista que luta pelos direitos das pessoas com deficiência e das pessoas com autismo. Fui eleita, tive propagandas eleitorais e tenho muito orgulho de falar que eu fui eleita vereadora da Câmara Jovem. Muito bem, eu parabéns. vi, parabéns. Inclusive, dia 9 de maio, né, que vai ser a sua posse. 7 horas da noite. A gente vai estar lá para te prestigiar, com certeza, porque é um grande feito no nosso município. Verdade, é uma grande conquista, sabe? Que eu vou poder mostrar a voz da inclusão. E eu e ela, né, a gente se conheceu foi assim num momento inesperado, num momento que eu tava me autodescobrindo, porque se não fosse essa pessoa aí aqui, eu não estaria onde que eu estou hoje, porque eu vivi uma situação um pouquinho bem chata, que eu vivi um bullying e eu meio que eu tinha questões com mim mesmo. Se não fosse ela, eu não sei o que talvez teria acontecido comigo hoje, entendeu? Porque Esse bullying foi na escola? Foi um bullying bem assim, pesado, que se não fosse ela. Foi um bullying, um episódio, ou cronicamente você estava sofrendo bullying? Todos os dias, toda vez um pouco, toda vez a mesma pessoa? Depende. Era a mesma pessoa e era sempre. Era sempre. E um bullying bem chato com a minha deficiência. Entendi. E ela veio, ela me mostrou o meu potencial, falou, vamos lá, mostra a sua voz, tem que mostrar a sua voz aí, não vai ficar parada aí. Se apresente, Cris. Quem que é a Cris? Pegando aqui a lei do bullying, do combate ao bullying, ao cyberbullying, né, que a gente teve um episódio aí recente, depois a gente pode falar sobre isso, que é muito sério, né? Do menino da Praia Grande, tá super repercutindo nacionalmente. Esse foi o último, né, mas não vai ser o último. Sim. E nem foi o primeiro, né? Mas falando um pouquinho da Cris Zamari, bom, eu sou advogada, ativista dos direitos humanos, hoje eu trabalho na prefeitura com as pessoas com deficiência, em defesa das políticas públicas para pessoas com deficiência. Estou, né, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Santos. Sou mãe do Bernardo, de 18 anos, com síndrome de Down, e da Valentina. E sou muito amiga da Bruna. Eu acho que a gente, na verdade, hoje ensina
uma para outra, é uma troca constante, né? Então, acho que, às vezes, sim, todo mundo precisa de orientação, de suporte, né? Vamos falar sobre níveis de suporte. Mas eu acho que hoje a gente é muito recíproco esse aprendizado que nós temos. Porque a gente precisa se permitir aprender com o diferente de nós, né? E isso é muito rico hoje. A inclusão, o que ela tem trazido para a sociedade de benefícios, né? É realmente essa troca, a gente se descobrir como, assim, alguém que tem sempre algo a ensinar e a aprender. Independente se a gente tem uma condição diferente da do outro, né? Bruna, eu não sei se você sabe, mas eu sou neurocirurgião e neurologista. Sei. Então, eu sei alguma coisa de autismo e outras doenças mais. Hoje eu atuo mais como neurocirurgião e você come batata à vontade. Eu vi que você ia pegar. Não tem problema. Aqui não tem sala, não. Agora eu já acompanho. Ele demora nas perguntas, ele fala pra cacete. Já teve que mastigar a batata toda. Viu? Come à vontade. Bruna, como é seu dia? Como foi? Primeiro, como foi e como é? Ser autista hoje, na escola, num programa, você se sente incluída? Realmente incluída? Olha, assim, num programa, tipo um programa aqui. Aqui! Ah, desculpa, bati no microfone. Assim, na escola melhorou muito a inclusão. Uhum. Melhorou, assim, muito, que sempre a escola sempre melhora, tudo melhora. Sim. Claro que eu me sinto incluída. Claro que eu me sinto com os meus direitos são garantidos, mas não melhorou em tudo. Não. Não, por causa dos preconceitos. Porque muitas pessoas, eu posso me sentir incluída, tudo bem, eu me sinto, é muito bom isso. Só que o estranhamento que as pessoas têm com a pessoa com deficiência, não tem um porquê. Porque tem um estranhamento, né? Igual que a gente tá falando lá antes, quando eu autista, as pessoas tendem a levar para um lado de pena, de coisa, sendo que a pessoa pode ter uma vida extremamente normal. Pois é, e pode aprender. E sobre o termo atípico, você concorda com ele? Você acha que você é uma adolescente atípica? Porque as pessoas agora costumam usar muito isso. Típico e atípico, né? Ou neurodivergente. Você parece um X-Men, né? Eu falo, atípico. Ou então, por exemplo, ele é especial. Eu falo, poxa, eu também sou, gente. Eu sou esse termo não com meu pai e com minha mãe, eu sou especialíssima. Assim. Então, assim, queria saber se você concorda. Sobre o bullying que você falou, a gente vai falar mais sobre bullying, mas quero falar uma frase antes que eu esqueça. Prego que se destaca é martelado. Exatamente. A luz que é muito bem iluminada. Quer estragar aquilo. E você é genial de saber lidar com isso com tão pouca idade. Exato. Mas vamos voltar. Você concorda com a palavra atípica? Você se acha uma garota atípica? Não. Eu não me acho atípica. Sim. Eu não me acho. Eu acho mais ativista do que atípica. Eu não me acho atípica, não. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você não consegue... Pode. É verdade, a gente tem, é verdade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Todo podcast a gente só fala isso. Aí a gente conversa depois e fala, não pode. Não fui eu pode falar hoje, essa a primeira. Droga. Enfim. Se lembra de quando você se deu conta de que você tinha autismo? Alguém te contou? Você percebeu? Você contou? Você percebeu? Como que foi isso? No teu convívio familiar? Você tem um irmão com autismo também. Uhum. A gente queria entender como que você percebeu que você tinha autismo. Você já foi criada sabendo? Quando veio o teu diagnóstico? Se teve uma percepção para depois ter um diagnóstico? Como foi isso? Pode contar. Bom, assim, eu já fui meio criada sabendo, que eu já fazia entrevista, eu já apareci na Record, já apareci na Tribuna, então eu já meio sabia que eu era autista, então eu já tinha esse conhecimento. Mas você fazia as terapias você chegou a fazer as terapias em outras clínicas multiprofissionais, coisas assim, não? Eu fiz lá na Casa Amarela. Sim.
Fiz lá na Casa Amarela por um tempo. Não vou falar o tempo exato, porque eu Não acredito lembro. que foi muito tempo que eu fiz. Eu fiz na ecoterapia, eu fiz mais de 2 anos na eco. Eu fiz na clínica escola. Foi isso. Quantos anos você tinha quando você foi diagnosticado? Seus pais falam pra você quantos anos você Sim. tinha? Quantos anos? Eu sei até a história inteira. É? Eu tinha 2 anos e meio. Nos conte a história inteira. É. Ai, ó, vou contar a história inteira. Não sei que data, que ano foi Não tem diagnosticado. problema. Meus pais, eles suspeitaram que eu era autista. Não suspeitaram do meu irmão, me suspeitaram que eu era um nível mais severo ainda. Uhum. Só que não procuraram nada, porque não tinha uma ciência ainda muito exato, não tinha uma comprovação. E aí começou os sintomas a aparecer. Eu girava, tinha 1000 copos em volta de mim. No meio tinha 1000 copos. Eu girava em todos eles e gritava por todos eles. Não me esqueço quando me contaram isso. Quando me chamaram, eu e meu irmão, na escola a gente não escutava. É o famoso viver no seu mundo. E aí a escola falou, não, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada, vamos lá procurar. Aí eles foram estudando, foram pesquisando, foram tudo, até descobrir nesse estudo. Um tio nosso foi ajudar a gente. Um tio que até hoje ele acabou morrendo, mas tinha uns 60, 40 anos. Ele estudava com a gente e ele descobriu que ele próprio era autista. Ah, jura? Sério, ele estudava e descobriu que ele era autista. Aí diagnosticou com 2 anos e meio. Foram diversos médicos. Muitos. Eu comecei a falar com 5 anos, que era um sintoma. Fui em muitos médicos. Aí eu fui numa médica. Não ia me examinar. Aí a médica virou pra minha mãe e falou, traz ela também. Aí eu vim na ponta do pé. Eu lembro, eles contam, eu vim na ponta do pé ver ela, aí viraram e falou, eles são autistas. Aí foi daí que descobriram, daí que começaram o tratamento. Bruna, você falando isso hoje é até pesado pra mim, sabia? Porque Na hora que eu ela tô falou do vivendo falar, isso ontem. Tudo que você tá passando, que você passou há 10 anos, 12, 11 anos, eu tô passando isso no shopping ontem, por exemplo. Então, de parar e rodar e andar na ponta dos pés e ignorar e tudo mais. Então, tem muita coisa boa aí por vir aí, que talvez a minha filha seja vereadora também. Maravilhoso, Amém. adorei. Eu gostei. E, Bruna, explica um pouco pra gente como é essa diferenciação de suporte. Porque que nem seu irmão é gêmeo e os dois são autistas. Você tem um nível de suporte 1, é isso? Isso. E o seu irmão tem um nível diferente. Como que é feita essa diferenciação de nível? Tem a ver com o quê? Tem a ver com os sintomas. Grau de independência da pessoa. Grau de independência? A Cris pode me interromper também. Me ajuda a entender, Por favor. Cris. Você quer que eu fale? Pode falar um pouquinho. Eu sei um pouquinho. Hoje a gente não fala mais em grau, né? Hoje a gente não fala mais em grau. A gente fala em níveis de suporte para aquela pessoa com transtorno do espectro autista. Então, a gente tem o nível 1 de suporte, o nível 2 e o nível 3. O nível 1, que é considerado que precisa de menos suporte, vamos dizer assim, mas não que não precise, que não vá desregular, que não vá precisar, né? Às vezes, voltar para sua rotina, que não vá ficar nervoso por conta de alguma coisa que não saiu conforme o combinado. E o nível 2 e 3, que são considerados que precisam de muito mais suporte, né? Ao longo da vida e que podem vir a se tornar nível 1 de suporte, né? Que é aquilo que a Bruna estava descrevendo. Quando ela era pequena, ela e o Pedro, eles tinham os mesmos sintomas. Hoje a Bruna, ela não tem mais, ela dessensibilizou de alguns sintomas, né? E hoje ela não tem mais essas características dentro do espectro que ela relatou, né? A gente olha para a Bruna, se ela não tivesse com colar de girassol, a gente não saberia que ela era autista, né? Ela não tem. Hoje você precisa rodar, eu sei que você precisa andar em volta da mesa, mas você precisa rodar para se reorganizar, para se sentir
mais acomodada aí dentro de você? Ou você não tem mais essa necessidade? Na verdade, eu rodo, a gente roda voltas pela mesa, porque É bom. é bom, mas É. eu fico imaginando minhas coisas, eu fico no meu mundinho. É Uhum. claro que se eu não rodar 20 voltas pela mesa, eu posso rodar 10. Mas não vai Mas- deixar você desorientada por causa Não, disso. mas de manhã seria bom. Eu sempre E o que É. traz a baixa tolerância à frustração é um dos critérios bem fortes do autismo, né? Então, e o ritualismo, né? Que eles têm, todos os rituais. Pra você ter uma ideia, ontem a Antonella, eu fui no shopping com ela sabe o caminho da piscina de bolinha. Se eu não descer um andar, se fizer um caminho diferente, cara, é um caos. Sério? É um caos. Aí começa uma gritaria, ela se taca no chão e faz uma birra e todo mundo te olha como se fosse... A sensação que dá é que as pessoas... Você tá roubando um bebê que não é seu. É muito louco. O que hoje ainda traz pra Bruna? O que desregula ou ela não desregula mais? O que te deixa... A crise, seria uma crise? O que te deixa em Não. crise? Não é uma crise, eu não chego a uma crise, mas eu gosto, eu desregulo, mas não é que crise. Te causa uma ansiedade não cumprir essa rotina, por exemplo? Pensar assim, ai meu Deus, não vai ser a mesma coisa o meu dia. Ah, muito. Teve um dia que eu até vou contar disso aí, eu quero Pode. falar sobre esse dia. Então, aí, depende, não é desregular, eu só desregulo, é raro eu desregular. Mas de rotina, assim, me afeta demais. Rotina, se sair da sua rotina, você sente um pouquinho mais. Sim. Eu sinto muita diferença. E a antecipação, né, de quando vai sair da rotina é muito importante, né? Que você estava falando da Eu Antonella. fiquei até preocupado no sentido, quando a gente, no pod que a gente marcou semana passada, que a gente desmarcou que eu tive cirurgia, eu falei, pensei nisso, você acredita? Aham. Ele queria que eu tocasse sozinha, só que eu falei pra ele, é tão importante a tua participação, ainda mais É na condição verdade. agora, que você acabou de se descobrir pai de uma criança autista. É tão importante a tua percepção perto da percepção dela, Sim, de todo mundo, da minha, que não tem essa realidade sim. dentro de casa. Então, a preocupação é super pertinente. Nem todo autista vai desregular, por exemplo, nossa, desmarcou Uhum. de última hora e tal. Mas isso acontece. Poderia acontecer. Poderia, sim, com uma outra pessoa, que Sim. não a Bruna. Sim. E você? Você também tem um filho com síndrome de Down. Compartilha com a gente aí tuas experiências e percalços. Tenho E coisas filho, boas também. tenho um filho com síndrome de Down e fui diagnosticada com TDAH na fase adulta, né? No ano passado. Então, é algo que, para mim, por um lado foi um alívio, né? Porque eu sempre me achei muito estranha. E às vezes eu me via em algumas atitudes do Bernardo, né? Indo para síndrome de Down, muita coisa genética e muita coisa é da síndrome. Mas muita coisa, os filhos, por exemplo, a Bruna, ela tem do pai e da mãe. Algumas questões, eu tô usando agora, indo para maternidade, né? E focando também no autismo ou em qualquer deficiência. Tem questões, por exemplo, que eu desregulo, né, em relação a algumas situações, e que eu via que o Bernardo também, né, em relação à organização, dentro de casa, enfim. E isso causa um mal-estar muito grande interno, né? Da mesma forma que pode ser que seja da síndrome de Down, ou seja do TDAH, ou seja, né, da minha mãe e do meu pai. Então, a gente, às vezes, acaba atribuindo algumas questões para a deficiência que não são reais, né? É muito mais do pai e da mãe. O duro que o autismo, assim, existe o autismo, existe a personalidade da pessoa, Isso. existe o temperamento da pessoa, existe isso o aí. humor da pessoa É. e existe Os fatores os ambientais, fatores, e aí, sociais. Então, nem tudo é autismo. Ô, Exato. Cris, só para tirar uma dúvida, a sua inserção, né, nessa área, nesse movimento tal, foi em razão da tua gravidez? Não. Eu já tive contato com algumas pessoas com deficiência, inclusive na faculdade de Direito, eu tive contato com um colega de classe mesmo, cego. E aquilo me chamou muita atenção. A exclusão dele na universidade era algo assim gritante. E aquilo me incomodava.
Uhum. E eu sempre... Bom, direito, né? Você luta... Você quer justiça, você quer... São direitos, né? São direitos assegurados a qualquer cidadão. Então, era uma busca que eu tinha. Mas os direitos humanos, acho que sempre tiveram dentro de mim. Que eu sempre fui um pouco Entendi. revolucionária, rebelde da família, Uhum. né? Então, tinham coisas que eu não concordava. Eu não gostava do racismo, eu não... Sabe? Parte da família mais antiga que tinha isso, eu não conseguia me sentir, me dava mal-estar. Quando maltratavam uma mulher, machismo também me incomodava profundamente. E as pessoas com deficiência, óbvio, né, sendo mais vulneráveis, era algo que me machucava também de ver a exclusão. Eu nem tinha consciência, né, que isso seria parte da minha vida, da minha profissão, Uhum. e que isso se tornaria uma lei federal, né? Que não tinha na minha época de faculdade. Mas era algo que eu acho que já estava dentro Já de mim. tava, né? Já. Eu tava estudando um pouco, né, sobre algumas coisas, porque o que eu falei, infelizmente, eu acho que a nossa sociedade, eu não falo só por mim, a gente é muito leigo no assunto, e é o que eu falei até pelos bastidores. A gente acaba falando muita besteira, achando que tá sendo super legal e não tá. Mas eu andei estudando algumas coisas. Por exemplo, eu falei, eu tinha visto... Ele nem sabe disso. Eu tinha visto uma correntinha com um quebra-cabeça, não sei o quê. Aí eu falei, vou comprar pro Felipe, coisa mais linda, masculina. Falei, vou comprar pro Felipe. A gente é amiga há muitos e muitos e muitos anos. Eu falei, eu vou dar de presente pra ele. Aí eu fui ler e vi que esse negócio do quebra-cabeça é super errado. Na verdade, ainda é o símbolo Porque mundial capacita reconhecido. É que... E tal. Aí eu falei, gente, que loucura. Porque todo símbolo que a gente vai é o quebra-cabeça, que aí iria mudar por o símbolo do infinito ou por do girassol. Aí queria que vocês falassem um pouco sobre todas essas nomenclaturas. Se de fato isso pesa, se não pesa. Uhum. Se vocês acham e se isso te abala em alguma coisa, te limitar. Você acha que as pessoas te limitam por você ser autista? Acho. Você sente isso? Sim. E você sofre por isso? Mais ou menos. Hoje não mais, né, Bruna? Não. Ô, Bruno, e se hoje você tivesse que explicar pra mim, como leigo, o que é autismo? Como você reconheceria uma criança autista? Como é que você explica para um pai? Olha, se você visse alguém, uma criança, hoje, e você falasse, olha, acho que talvez você tivesse que pesquisar se seu filho não é autista. O que te chamaria atenção? O que você sabe do autismo? Eu vou explicar da minha forma. Lógico, do seu jeito. Não vou explicar autismo ou transtorno do espectro autista. Tá. Isso todo mundo sabe. O autismo, pra mim, eu tô acompanhando o Marcos Mion. Ele... Tenta falar um pouquinho mais. Isso. Desculpa. É um filme que não tem linguagem. E você tem que entender o que tá querendo dizer. O que tá querendo dizer, qual que é o gesto. É um livro, um filme que você tá tentando entender sem uma linguagem. E o Só que pelo você gesto. faz que você acha que as outras pessoas não fazem, ou vice-versa? O que você não faz que as outras pessoas fazem, que você faz assim, olha, nesse sentido existe uma diferença. Nada. Você não sente dificuldade. Por exemplo, o ritual de sair no mesmo horário, caminho, coisas assim. Isso é algo que você sente, né? E outras pessoas talvez não sintam. Tem mais alguma coisa que você fala, olha, eu faço isso e as outras pessoas não, ou não faço isso? Tem. Okay. Isso tem. A minha rotina, eu sempre às vezes desregulo por causa da minha rotina. Sim. Isso é até um desabafo. Porque eu desregulo por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu não posso me atrasar em nada. Pra vir aqui, eu planejei. E vim aqui 6h30 pra encontrar essa pessoinha aqui, 7 horas. Eu planejei o meu horário inteiro, eu não podia atrasar 1 minuto. Preciso falar sobre isso também. 1 minuto se eu atrasasse, é a mesma coisa. Eu indo pro meu Jiu-jitsu? Jiu-jitsu, o meu jiu-jitsu é 6 horas, porque
Tem diversos horários. Eu vou Você às faz 6. aonde? Eu faço lá na Gracie Barra. Ai, que legal. E eu vou 1 hora antes pra chegar lá meia hora e sentar lá e relaxar. Porque senão, se eu não for eu chegar meia hora lá, eu não consigo. E sensorialmente, tem alguma coisa que você sente muito ou pouco? Por exemplo, dor ou a roupa te incomodar ou alguma coisa assim? Não. Comida, Comida são um a pouquinho, seletividade alimentar. Tem algo... são um pouquinho fresca. É? O que você Fala não... mais perto do microfone, Bruno. Desculpa. que São que você não come? muitas coisas. Fala pra gente. Fruta, legumes. Eu só como coisa simples. A Duda todinha. Minha filha é um porre. Pede temaki de salmão e cream cheese. Se tiver uma cebolinha, se ela vê uma, ela não come. Eu não como demaki. Se Eu ela não vê como. uma, eu falo, Duda, é só tirar, só tem essa. Caiu por engano. Ela não come o negócio inteiro. Ela fala, não, contaminou. Eu sou assim também. Eu não como demaki. Eu não como comida japonesa. O peixe, não. Ou o peixe fritinho come. Come. O peixe cru, não. Pelo que eu lembre, não. Pelo que eu lembro. Eu sou um pouco fresca. Isso que você falou do horário, e que eu sei que ela é assim, né? Às vezes eu marco reunião com ela lá na coordenadoria, e eu tô lá fazendo minhas coisas, e eu falo assim, vou colocar o despertador, porque tal hora eu tenho reunião com a Bruna. E aí, fico lá. Aí, antes de tocar o despertador, ela sempre chegou antes de tocar o despertador. Hoje, eu tava atrasada, tava um trânsito, e eu fiquei... Eu tenho transtorno de ansiedade também, e fiquei desesperada, porque eu sabia que ela estaria aqui pontualmente. Eu cheguei 6 minutos atrasada, que eu acho que 6 minutos para uma pessoa que está esperando e que é pontual é muita coisa. Pra gente, não. Pra gente que vive correndo, vive... fazendo uma coisa atrás da outra, né? Marcando um compromisso atrás do outro, a gente acaba até se acostumando. E ela tenta se desafiar nessa rotina dela ou não? Ela prefere ficar engessada na questão assim, não, eu vou fazer minha rotina e boa. Ou não, ela fala assim, hoje eu vou tentar sair um pouco da rotina e vou ver como eu fico. Como é que você faz, Bruno? Já tentou? Já conseguiu tentar? Gente, mas também tem coisa que não dá pra mexer no que é quieto, né? Até eu. já Se desisti. foge muito do meu escopo, um negócio então. vai... A gente foi fazer uma gravação. Aí ele, 2 horas antes, ele queria mudar todo, lembra? Do Ano Novo. Eu falei, não vou. Ele, só daqui 2 horas. Eu falei, não vou. Ele, não vou. Não foi? Nossa. Mas fala sobre você. Eu desafio todo dia. Porque cada dia tem um compromisso diferente. Aí eu tenho que encaixar na minha rotina. Eu fico pensando. Mas esse desafio, assim, por exemplo, o Gil tem que sair 1 hora antes. Você já se desafiou a sair 40 minutos, 30 minutos, ou chegar atrasada, ou não ir um dia porque não deu, ou não, aquilo te causa muito sofrimento. Eu já não fui. Eu teve um dia que eu tive que faltar. Eu vou ter que faltar, inclusive, na posse, que é quinta-feira. E eu vou faltar. Já me desafiei a isso. E, assim, fico meio assim, será que teve foto? Será que quem foi? Será que eu vou amassar o povo? Como que será que é? Maçã, porra! Como é que começou esse prazer pelo jiu-jitsu? E começou numa situação assim, voltando, né, falar do bullying de novo. Essa situação do bullying, a Cris e o Gil principalmente me ajudaram muito. Que aí, minha professora, parece que ela leu meu pensamento. Minha professora na sala conversando com a gente. Gente, a situação tá muito grave, é muita violência. Fora e dentro da escola, temos que saber nos defender. Aí eu falando, eu falei, meu tio tem uma academia de jiu-jitsu. E eu, na época, falava errado. Eu falava uns negócios lá, jiu-jitsu. Eu falava uns negócios que não combinavam. Aí, fui, né? Eu não pensei 2 vezes. Eu falei, pai, fala com o tio Celso pra marcar um dia. Aí marcou quinta-feira. Fui lá no Gil, que inclusive tenho grandes amigas hoje, também que vem do Gil. E aí, foi assim, não foi pra achar a primeira vista. Eu falei, eita, não vou gostar, eu já vou sair logo de cara. Esse negócio de muito contato nunca te incomodou? O toque, assim, com outras pessoas, abraço e tal? Nunca me incomodou. Não me incomodou quando tem que me esmagar.
Aí me incomodou um pouquinho, me incomoda até hoje, mas eu sei lidar já. Aí me foi assim um consolo pra mim, o jiu-jitsu, porque eu conheci muitas amigas, são minhas amigas até hoje. Sempre, sabe? Foi o primeiro esporte que eu me enturmei de cara. Que E beleza. o surf? O surf ele é bom. Só Mas que o Gil é demais. o Gil é demais. Teu pai é surfista, né? É, surfista, ele surfa também. Bruna, o seu irmão, ele é considerado nível de suporte 3, pelo que vocês falaram, né? Sim. Vou É, comer uma batatinha. fica à vontade. O que você faz que seu irmão não faz e vice-versa? Por que ele nível 3 e nível 1? Não estou perguntando de um ponto de vista médico, que você explique, mas o que você vê no seu irmão que você fala assim, poxa, meu irmão poderia estar fazendo isso melhor ou não fazendo isso que está incomodando ele? Bruna, eu queria lembrar de um episódio, quando você Pode. foi falar na escola sobre esse tema, e Lembro, você pode falou ir. sobre o Pedro, lembra? Lembro. Que você falou que as pessoas tinham que entender que autismo não era igual para todas as pessoas. Você lembra o que você falou do Pedro? E até no outro podcast que eu falei um pouquinho. Ah, eu lembro. Lembro um pouquinho. Entendeu? Que eu me incomodo por essa exclusão. Não tem outra palavra, gente. É exclusão isso. Que faz esse estranhamento. Ai, ficam sonhando quando é uma pessoa com deficiência. Isso eu vou falar. Uma verdade. É um ditado que é verdade. Dói. Dói muito. Não é fácil, não. As pessoas, ela escolhe quem ela quer dar. O resto, ela deixa pra trás. E é verdade. Fazem isso com ele. Fazem com o teu irmão? Fazem. Você vê? Você acha que você é mais acolhida do que ele? Na escola, por exemplo, ele tá no 7º ano. Ele repetiu um ano, teve que repetir, porque a escola a escola não achava que ele tinha capacidade pra ir pro 2º. Pro primeiro, na verdade, que era a época do primeiro, porque a gente estudava no pré e ele acabou repetindo. Uhum. E aí, essa exclusão. Porque eu tenho amigos, esse também. Só que todo mundo me chama pra festa de aniversário. Ele não chama. Nossa, jura? Eu vivo esse exemplo na minha própria casa. A exclusão. Parece que, entendeu? Não tentam um jeito de arrumar, de falar com ele. Teve uma coisa que eu vi ontem com ele, que eu gostei. A gente tava na praia, lá comendo um hambúrguer. Eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, a gente tava lá. Aí ele foi lá brincar, sozinho, no parquinho que tinha lá da praia. E aí chegaram algumas, vou falar, adolescentes, jovens. Uhum. E aí começaram a direcionar eles e começaram a brincar com ele. Isso eu vi que era Foi legal. incluir, foi legal de ver isso. Mas quando alguém se sabe? aproxima, gera um medo de vocês, falando, o que será que vão fazer com ele? Gera uma preocupação na tua mãe? Quando alguém se aproxima? Você considera ele indefeso? Isso, Sim. exato. Sim, porque se fazer alguma coisa com ele, claro que vai ter as suas linguagens, só que ele não vai conseguir se defender. Dá um exemplo, assim. E ele não vai no Gil porque... Não tô falando que o Gil é a solução. Ele faz Gil. Eu quero saber... Não faz Gil. Por que ele não faz Gil? Por causa que é um pouquinho difícil, entendeu? Porque as pessoas não têm muito conhecimento, não tem tipo um esporte para inclusão, sabe? Sim. Então aí é difícil, entendeu? A coordenação dele é um pouquinho sensitiva a toque. Então ele tem a parte motora que um pouquinho mais atrasada. Um pouco. Então assim, vocês... Mas ele evolui muito. Existem diferenças. Os autistas não são todos iguais. Sim. Uns podem falar menos, outros não falar, outros gritar, outros apenas gesticular. A sociedade, você acha, Cris, agora no teu olhar, no papel que você exerce dentro da coordenadoria, você acha que a sociedade hoje está evoluindo para um melhor comportamento com relação a tudo isso? Porque eu vou ser muito sincera.
quando eu era criança, uma criança se jogando no chão no shopping era birra. Uhum. Ninguém falava E sobre ainda autismo. É. Ninguém falava sobre autismo. Quando eu tenho 44 anos, quando eu tinha 10 É anos falta de de idade. surra. É. Ai, se fosse meu Se filho, eu não fosse faria meu isso. filho, E é. eu vou ser muito sincera que acontecia muito e não se falava em autismo. Hoje, o autismo é um assunto que está bastante relevante, ainda bem. Aí eu vou falar uma coisa aqui. O Marcos Mion tem muito a ver com essa Contribuir, questão. Ele não, contribuiu ele de uma forma que talvez esse cara não tenha É. noção do tanto que ele fez pelo... O quanto de aquele pessoas ele quadro- O quanto ele alcançou. ajudou. O Bruna, quanto ele ajudou. Você tem que ir. Ele tem um quadro que ele faz, que ele leva a banda, ele leva sempre um autista que faz alguma coisa especial. Nossa, você lá com a sua oratória dando uma palestra incrível. Eu acho muito importante esse papel. Mas a minha preocupação é, inclusive se você pegar pessoas mais velhas, pega um senhor de 80 anos, que tem uma cultura diferente do que a gente está vivendo hoje, se você fala de autismo, eu já ouvi. Ele olha pra você e fala assim, minha época não tinha isso não. É Né? porque Pra não realmente tinha o isso. diagnóstico não existia do autismo, né? E aí eu queria saber, assim, como que como que você viu essa evolução na sociedade? Como que começou a ser diagnosticado? Quando começou a ser levado com o respeito e a credibilidade que merece o assunto e o cuidado também? Olha, eu acho que em 2012 foi um marco fundamental, que foi a Lei Berenice Piana, né? A Lei Berenice Piana 12764 de 2012 é a lei de proteção das pessoas com transtorno do espectro autista. E aí, desde essa lei, começaram a surgir políticas públicas mais eficazes e locais, espaços de acolhimento, de atendimento multidisciplinar, mais adequados, cada vez mais adequados, e estudos também foram evoluindo dentro da saúde para que essas pessoas tivessem uma melhor qualidade de vida e tivessem um diagnóstico cada vez mais precoce. Então, acho que a partir de 2012, algumas chaves foram viradas, mas assim, a gente sabe que a inclusão é uma construção diária, é uma quebra de paradigmas, e a gente sabe que, com relação ao autismo, sempre existiu muita barreira, né? Principalmente a barreira atitudinal, que eu queria chegar nessa palavra com vocês, que é uma palavra que a gente usa muito, né, Bruna? Que está na Lei Brasileira de Inclusão, tanto a acessibilidade atitudinal quanto a barreira atitudinal. E que depende do nosso comportamento, da nossa desconstrução de conceitos para ganhar novos conceitos mais atuais e reais, né? E se abrir para o novo, para a convivência. A convivência social também foi algo fundamental, principalmente dentro das instituições de ensino, que foi um direito que também veio junto tanto com a Lei Berenice, claro, já veio pela Constituição Federal, mas a pessoa com deficiência não era reconhecida ainda, embora a gente saiba que todos nós somos cidadãos, né, dentro do território nacional. Mas a gente precisou tanto da Lei Berenice Piana quanto da Lei Brasileira de Inclusão em 2015 e da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência para poder começar a pensar na pessoa com transtorno do espectro autista e com outras deficiências como pessoas como nós, que temos o direito de ocupar todos os espaços com dignidade. Né? Então, acho que a lei começou a vir mais robusta nesse sentido. E uma lei que não é municipal, não é estadual, ela é federal, né? Ela é convenção internacional, o Brasil ratificou. Então, aí a coisa começou a mudar de figura. E as pessoas com transtorno do espectro autista, que se sentiam com mais propriedade para começar a falar de si mesmas, né? Porque tudo começou com protagonismo, essa virada de chave. Eu sou autista, a minha vida foi assim, mas hoje eu cheguei aonde eu cheguei e eu quero que vocês entendam que o autismo não é uma doença, ele é uma condição minha. E aí, quanto mais pessoas começaram a falar sobre o assunto, mais pessoas conseguiram ouvir. Muitas pessoas ainda têm a gente fica, né? É uma pergunta que eu me faço. Gente, a gente luta diariamente, a gente cria políticas públicas, a gente fortalece essas políticas com campanhas,
de conscientização. Como que a gente ainda não vê isso alcançar todas as pessoas? Exato. Não tem resposta para isso. Tem gente que não se sente pertencente a esse mundo diverso e plural e não vai se sentir nunca. Porque acha que isso não faz parte da vida deles, né? Mas você acha que essas pessoas que elas não têm um contato ou elas não absorvem a informação? As duas coisas. Primeiro, a questão do contato. As pessoas com deficiência, elas são muitas vezes não tô invisíveis. Se Tô você falando tem... das pessoas que convivem Sim. com autistas. Então, por exemplo, você tem um autista na sua turma de faculdade. Uhum. Primeiro que é uma deficiência não visível, Sim. né? Muitos autistas se formaram em universidades e teve um juiz agora recentemente que descobriu que era autista. E hoje ele faz audiências com o colar de quebra-cabeça. E aí ele levantou essa bandeira, né? Mas conviveram com ele, com certeza ele sofreu bullying, com certeza ele foi incompreendido em diversas situações. Era um estranho. Exatamente. O nível de suporte 1 é um dos níveis que as pessoas mais... elas falam assim, tomara que seja o nível de suporte 1, né? Porque porém, é o nível que mais sofre, que mais tem ideação suicida, que mais tem depressão. Não sabia. É verdade. É o nível que, assim... Que tem mais consciência. Ele tem mais consciência, mas ao mesmo tempo, muitas vezes os pais não descobrem. Eles vivem Rejeitam. Existem também famílias preconceituosas que não acolhem como deveriam. Mas né? o autismo sempre foi confundido, né, antigamente, com esquizofrenia, com outros transtornos, bipolaridade. Então, para a gente chegar no diagnóstico preciso hoje, muitos médicos tinham até medo de dar o diagnóstico. Hoje a gente tem uma política pública importante, né? Que vocês tinham falado. Tem o Colar Girassol, que a Bruna tem. Ela faz a campanha de conscientização junto com a gente na prefeitura. Inclusive, ela foi a nossa mestre de cerimônias quando dá a assinatura da lei, né? Então, é algo que a gente hoje faz uma campanha massiva. E mesmo assim, por exemplo, a gente ainda sofre resistência. A gente entrega o cartaz num estabelecimento e fala, ai, não, a gente tá bom, obrigada, a gente vai ver se vai colocar o cartaz. Num colar, o que é esse colar? O que é? Ah, mas não conheço. Jura? Mas é lei. E hoje é lei federal. Que bom, né? Porque hoje não é mais a lei municipal, porque a gente ficava suando aqui para falar sobre essa lei. Ô, Cris, sabe o que eu vejo muito, assim? A gente começou a comentar e pulou o assunto. Muitos pais, eles negligenciam alguns de uma maneira que não percebem mesmo, mas outros percebem que o filho dele é diferente, que o filho dele tem algo, mas eles optam em não ver, e não levar no médico. Então eles veem que tem um atraso de fala, uma comunicação verbal e não verbal atrasada, o que o menino anda de ponta de pé isso já não chama tanta atenção, porque muitas crianças, mas é um dos tem estereotipia e eles preferem não levar no médico. E eu não sei porquê Eu ainda... acho que esse pai, ele é o preconceituoso, assim. Ele se recusa a aceitar que o filho dele tem uma característica diferente. E muitas pais e mães, assim, se negam. Apesar de... Aí levam no médico e eles vão passando em 10 médicos, 15 médicos, até que um fala, não, ele não tem nada. Então é uma situação, às vezes, que merece toda a atenção. E a gente entra na palavra capacitismo, lembra? Nossa, Sim, eu falei, inclusive, que esse negócio do quebra-cabeça, quando eu li, que agora não querem mais usar, é justamente porque eles dizem que limita. Sim. Que precisa, que o quebra-cabeça, ele é uma peça que precisa de outra, e que capacita um autista. O que é capacitismo? Você sabe, Bruno, o que é capacitismo? O que no seu entendimento, o que você sente que as pessoas olham para... Você sente isso primeiro? Você sente? Sim. Você sente que as pessoas, quando você fala tranquilamente, não, eu sou autista. Eu falo tranquilamente, mas os olhares das pessoas são olhares capacitistas. Mas você Como? fala em qualquer lugar, tranquilamente? Sim. Em qualquer espaço que você entrar e que você precisar falar, mesmo quando você não conhecer aquelas pessoas, não tiver intimidade. Eu mostro, eu acho bom mostrar sempre o colar. Eu mostro o colar. Quando eu vou sempre pro treino. Eu mostro o colar.
Em algum momento, Bruna, vou te fazer uma pergunta muito difícil, que me dói Pode quando eu fazer, perguntar. pode fazer. Mas acho importante você falar e imagino que eu saiba a resposta. Em algum momento, você sentiu vergonha por ser autista? Sim. Você achou que era um fardo? Assim, achou que era pesado? Os comentários das pessoas me afetam. Sempre me afetaram os comentários das pessoas. E eu não sabia lidar. Porque eu sabia que eu era autista, eu sei que eu sou autista. Só que é muito novo. O autismo, cada dia a gente vai descobrindo. E eu, claro, na época sabia, só que aí eu carregava aquele comentário das pessoas. Ah, você é privilegiado porque você é autista. Muitas falas. Jura? Sério. Te Sério. chamo como privilegiada por ser autista. Me chamo muito privilegiada. Que se falam muito. aproveita da situação. aproveita. Nossa, que gente. Sim. Sim. Mas tem que Existe ser isso. bastante ignorante, né? Mas voltando na palavra capacitismo, que eu acho importante a gente falar aqui, capacitismo é todo preconceito ou discriminação, por ação ou omissão, atribuída a uma pessoa em razão da sua deficiência. Então, assim como o machismo está para a mulher, o racismo está para a pessoa preta, o capacitismo está para pessoas com deficiência. Entendi. Né? Então, tudo que é preconceito em relação a uma pessoa, a Bruna não é capaz de fazer tal coisa porque ela é autista. Isso é uma forma de capacitismo. O cuidado. Por exemplo, a Bruna vai namorar. O cuidado. Com quem? Com Se quem quiser, será? eu trago aqui. Obrigada. Você, Olha, põe a batata aí perto de você. você vai também. ter você vai ter a tendência da gente é que eu vou olhar, porque assim, a maldade, a questão deles serem muito sinceros, eles não conseguirem ver a maldade no outro, a gente tem que ficar mais de olho e, enfim, o fato de você deixar, você, mas os pais, quem convive com ela, você acha que vai ser fácil deixar ela viver? Vou deixar a Bruna viver a vida dela. Seu pai é ciumento, Bru? Oi? Seu pai é ciumento? Desculpa aí, pai, se você estiver assistindo, mas... Porque você é quase uma celebridade, hein? Você tá no baile da cidade, tá entregando... Eu vi com o prefeito postou você entregando e tal. Verdade. É quase uma celebridade. Teu pai já não começa a ficar aí, Bruna, tá saindo muito não. A Bruna virou uma figura pública Eu vou hoje, uma contratar um referência no segurança pra ir com autismo. você na cidade. Fala isso. Então, vou falar até em relação ao meu filho que tá namorando, né? A síndrome de Down, ela tem as mesmas características de ser muito sincero, de não ser uma pessoa sem filtro, que não tem aqueles manejos comportamentais, muitas vezes, capazes de... Sociais, né? capazes de identificar uma pessoa que está agindo com malícia. Mas isso é questão de educação. Eu já te falo isso por ser pai de uma pequena. É questão de você educar ao longo da vida. E a gente tem uma falha lamentável, o ser humano, que é o capacitismo, de pensar que eles não vão aprender sobre isso. E eles aprendem. Eles são educados. Se a gente educar os nossos filhos, eles vão crescer educados. Tem uma frase que falam, né, que o Down tem a libido aflorada, que o Down não tem essa... eu já ouvi falar isso mesmo. Gente, todo mundo com 15, 16 anos tem libido aflorada. Ou de escorpião. Acontece que a gente tem que começar a desenvolver os freios morais, né? Sim. Só que nós que não temos uma deficiência intelectual, a gente começa a desenvolver isso porque a gente sente até receio ou vergonha. Se bem que tem meninos e meninas que nem isso têm, né? Eles não... Independente de ter uma deficiência ou não tem freios morais. A gente sabe que não depende da deficiência. Mas é a questão da educação. Orientação, entendeu? Exatamente, eu acho que é claro que tem que ter um cuidado maior dependendo do nível de suporte. Claro. Pelo que eu tô entendendo que a gente conversou aqui, vai ter que ter um olhar
mais atento. Mas é a mesma coisa de você ter uma menina muito... Eu tenho uma filha muito assanhada. Você tem Que ficar não mais tem de olho, autismo. Você tem uma muito assanhada, você tem uma que você tem que ficar ali mais de olho, não é É. mais saidinha. A violência sexual para É. pessoas com deficiência intelectual e psicossocial, que é o caso do autismo, ela é maior. Inclusive, a gente fez um episódio que ainda não saiu, vai sair com o doutor Adriano Catapreta, que ele fala de meninas Foi meu grávidas de médico. 12 anos. Sim. Ele é um querido, foi um querido com a gente Nossa, na muito. entrevista. Ele foi E ele secretário fala de meninas grávidas saúde. com 12 anos. Sim. E Então. meninas sem nenhuma condição diferente. E Então. eu participei de um simpósio há pouco que falou de algumas coisas que eu por ser neurocirurgião, eu não sou neuropediatra, então eu não trato autismo, coisas desse tipo. Aquela pincelada lá no fundo da faculdade, mas aquela coisa bem... E 2 aulas, uma delas foi sobre... E coisa que eu nunca tinha pensado, eu nunca pensei nisso. Foi sobre como mulher, como colocar OB, ou como Absorvente interno. absorvente. Foram 2 aulas dedicadas a isso. E uma aula dedicada à masturbação pública que alguns faziam. Então, assim, existe, lógico, que o autismo, como tem a Bruna, que está aqui batendo um papão alto nível com a gente, mas existe sim uma deficiência, um autista que pode ter uma deficiência intelectual, Uhum, sim. e isso não é demérito nenhum, isso é uma condição, e que pode sim ter um pouco de masturbação pública, que pode ter, e às vezes a gente tem visto até linchamentos públicos, então assim... Tem situações, né? Sim. Então, mas eu acho que pelo que eu tô entendendo, posso estar falando uma grande besteira, mas pelo que eu tô entendendo, existem os níveis de suporte. E cabe às pessoas que estão ali, A rede de a apoio. rede de apoio, dar esse suporte Exato. necessário. Sabe o que me entendeu? preocupa? É que algumas pessoas acreditam que eles não têm capacidade de aprender sobre isso. Mas, assim, o que não podemos hoje, até a lei diz isso, é proibir as pessoas com deficiência de terem uma vida sexual e de escolher seu imagina, parceiro, sim. de constituir família. Isso a gente não pode mais proibir, porque existia até a esterilização compulsória antigamente Sim. para as meninas, né? Uhum. Tudo bem, pega uma doença aí, mas não fica grávida. Era assim que eles pensavam. Ó, eu não sei se vocês percebem, mas assim, percebem. O diagnóstico de autismo aumentou. A incidência, que é o início de uma doença, e a prevalência, por ser uma doença crônica, junto com isso, pode ter aumentado. A incidência, porque a gente está numa população crescendo e tudo Sim. mais, o diagnóstico aumentando, a incidência... Então, e é uma doença que vai acompanhar o resto da vida. A gente tem a terapia, muitas terapias que podem ajudar muito, mas existem os casos que podem ser dependentes. O nível 3 vai ser dependente totalmente de outra pessoa. Não, mas é o que ela está falando. Existe a possibilidade do nível 3 ter uma evolução. Sim, existe. Ele não está fadado a ser nível Não, 3. lógico que não, é. mas ele É isso. pode permanecer nível 3. E o que está acontecendo, e eu me preocupo muito, é o seguinte, que os que são nível 3 e permanecem nível 3, a gente está fazendo uma política pública muito legal, de conscientização, tal, só que esses pais vão morrer. Ah, sim. Esses pais Sim, vão morrer. Os irmãos... Agora acompanhei. Minha mãe tem essa preocupação. Os irmãos Sua vão mãe? morrer. Jura? Gente, não existe uma mãe de pessoa com deficiência neste mundo que não tenha medo de morrer. Nossa, eu vi um menino... Eu tenho, É. gente. Eu tenho. Fico apavorada. Eu Mas as converso pessoas- com a minha Mas filha eu- já. Filha, você tem que estar pronta. Quando eu morrer, ela tem 12 anos. Não faz isso com ela. Falo, juro por Deus. Não, gente, uma Pro coisa Felipe, a gente eu já tem... passei, ó, já tô aqui fazendo análise faz tempo. Felipe faz uns 15 anos que fala que eu vou morrer. Não sei como ela vive. Eu não sei como ela vive. Pro Felipe, eu tô fazendo análise faz tempo. Ai, mas olha, o único momento que eu me diverti falando sobre isso foi agora. É. Porque é uma preocupação, assim, que é de todas nós. Sim, e isso ok. Do pai e mãe, acontecer isso, ok. Só que eu preocupo da questão pública. Política pública. Política pra isso. pública, porque isso vai aumentar muito o número de... Porque assim, às vezes você tem um irmão que não vai ficar. Às vezes você... Porque hoje a gente tem o convênio que tá na terapia. Hoje a gente tem uma escola que é inclusa. Uhum. Hoje a gente tem um pai que tem 35, 40 anos, 50 anos, que consegue ajudar. Só que depois, quando esses pais partirem,
E essa é um problema. Esse é um problema que a gente está vendo. É claro que vai acontecer, que não tem ainda. Bom, o que a gente vai fazer com os autistas nível 3 de 65 anos? Exatamente. Hoje a gente tem, pela lei, tá? Da assistência social, inclusive, a gente tem as residências inclusivas. Mas são casas, teoricamente, que deveriam ser de passagem. Mas não é o caso, né? A gente sabe que depois eles não têm para onde ir e acabam ficando, ou então vão para uma outra residência. Aqui tem a residência 1 e a 2. Uma é para os mais jovens e a outra é para os mais velhos. A função dela é justamente isso, mas não para o nível 3. É para aqueles que já têm uma certa autonomia, poderem se desenvolver mais autonomia ainda, porque eles ensinam as atividades da vida diária, eles ensinam, eles abrem conta em banco, alguns recebem o benefício, alguns recebem pensão por morte, mas eles perdem completamente o vínculo familiar. Quando não há resgate nenhum do vínculo familiar, aí eles podem ir para a residência inclusiva. Tá? É uma política pública federal que Santos aderiu no programa Viver Sem Limites 1. Agora a gente vai ter o 2. Mas você acha que ainda precisa expandir um pouco mais? Na verdade, a gente precisa das moradias assistidas e das que eu chamo de residências terapêuticas, que são para as pessoas com um nível de suporte maior. Sim. Tá? Mas não que elas vão estar num ambiente, hospitalar, nada disso. Não. É tipo uma colônia mesmo. Tipo essas clínicas multi Porque, por exemplo, a residência inclusiva, ela é uma casa. Ela não tem cara de clínica. Uhum. Ela é uma casa onde cada um tem a sua acomodação, cada um arruma a sua cama, organiza suas roupas. Tipo uma casa de idosos? É que a gente não pode nem mais falar casa de idosos, agora é casa de repouso. Casa de repouso, aconchego. Não sei. Mas é que né, na residência inclusiva, por exemplo, não tem equipe de saúde. Sim. Na casa de idosos teria, né? Teria, isso. Não tem, né? Isso. Essa é a diferença. Não tem esse viés de assistencialista. Na verdade, tem um viés muito mais de cidadania, para que a pessoa possa sair de lá. Tem gente que sai casado de lá, vai alugar um apartamento. Ah, que legal. Entendeu? Então, mas os dois têm deficiência. E, na verdade, é para pessoas... É destinado mais para pessoas autistas e com deficiência intelectual. Entendi. Tá? Bruna, o que você vai ser quando crescer? Esse assunto é bom. Esse assunto... Prefeita, presidente, porque é a gente já falou. Que eu tô gostando muito desse caminho da política. Então conta pra gente como que aconteceu esse lance de você ser vereadora, como foi o convite, como tudo isso aconteceu pra você? Nossa, é muito legal lembrar disso, é muito bom. Isso aconteceu de quando eu sempre fui falando, fiz a campanha do colar, inclusive, porque foi da lei que o prefeito assinou, fui nas coisas, sempre participei. Aí eu participo do Grêmio da minha escola, que a minha professora, que é coordenadora do Grêmio, a Tati, também me ajuda muito. A gente se conhece desde o 5º ano, da escola 1 Maria Luísa. Ela falou, gostei de você, você tem que participar desse Grêmio, gostei de você. Vamos, ano que vem você topa? Topei, tô até hoje com eles. Olha. Ah, que legal. A Tati, é legal falar da Tati, né? Ela foi super legal, a professora coordenadora do Grêmio. Grêmio Nova Geração. Sim, isso. Dos Grêmios inteiro é legal também da Cacau. A Cacau, isso, Cacau. Ela já é o Cacau maneira. Ela deve ser muito maneira. Elas abriram bastante espaço para levantar esses temas, para a Bruna ter voz dentro das salas de aula, né? Partiu de você querer falar sobre o assunto, ou você foi convidada pelo teu perfil social, por ser mais desenvolta, por ser mais desenrolada, carismática. Então, elas te convidaram ou partiu de você a vontade e a necessidade de falar? Deixa eu falar. Eu quero falar, quero ser eu, quero falar. Não, entendeu? Foi naturalmente, viram meu dom e me convidaram. Mas, por exemplo, essas palestras que você começou a dar, que você até me chamou
para te ajudar? Você fez o quiz dentro da Eu escola? fiz, na verdade, esse daí já era um projeto meu. Hum. Eu era diretora de ação social. Eu falei, chega desse bullying, chega dessa palhaçada, porque é uma palhaçada. O bullying te motivou. O bullying me motivou. Uma palhaçada ter bullying ainda. Nossa, eu sofri muito bullying. É uma palhaçada. Eu falei, chega desse bullying, né, gente? Vamos fazer uma campanha. Fui lá, fiz uma palestra lá direitinho. Chamei a Cris. Aí eu falei, Gostei Foda disso. É mesmo. disso que eu gosto de fazer. Então, fui lá, falei, daí que começou aí as coisas andarem um pouquinho. Que até que eu cheguei aqui, né? Que aí eu comecei a participar, de vez, sempre começou a andar as coisas, sempre a Cris me ajudando muito, a gente ajudando uma ou outra. E aí começou. E agora, pro futuro, o que que você quer? Ser política. Ser quer? política? Vereadora mesmo, agora, depois de ser da Câmara Jovem, quando tiver idade, se candidatar, fazer campanha, levantar bandeiras de inclusão. E então, a tua necessidade de ir pra política, o que te move a querer ir pra política? O que me move O que me move? Eu tenho um motivo pra querer mostrar a voz. Porque tem muitas situações comigo que acontecem que me incomodam muito. Acontece até hoje comigo. Uhum. Falo assim, tem umas falas também que me incomodam muito. Tem umas pessoas que falam, ela é privilegiada, chamam ela para fazer palestra porque o grau dela é leve. Ela não é autista, a médica errou no diagnóstico. Porque chamam ela pra fazer palestra, são puxa-saco. Só que conhece a Cris. Falam isso, sério. Falam isso mesmo. Mas só para constar, a gente não tinha a menor intimidade. A gente hoje tem muita afinidade, muito carinho um pela outra. Mas foi super por conta das competências que a gente descobriu. Quando eu falei com a Juliana primeiro, né? O que ela achava de eu trazer a Bruna e tal. Ela já tinha falado. Ela falou de você com muito carinho. Ela falou, poxa, ela tem uma pessoa que acompanha ela e tal. Falei, pô, que legal. É bom. É uma rede de apoio dentro e fora de casa. Isso é incrível. Bruno, e a gente esqueceu de falar no ar, que a gente falou fora, que você é grandona. Mas quantos anos você tem? Porque assim, você fala bem. Quantos anos você tem? Fala pro pessoal quantos anos você tem agora? 13. Você tá cursando que série? 8ª. 8ª série. E aí você tá nessa luta Você tá engajada nisso há quanto tempo? Pela luta pela inclusão? Isso. Pouco tempo. Pouco tempo. Uns 4 anos. Pouco tempo? Pouco. Ela Quando nasceu, aí ela se desfraudou e começou a falar com 5. E Bruna, não. Bruna, quase. Foi quase agora. Gente. Ô, Bruna, você, independente de ir pra política ou não, eu acho que é fundamental a gente sempre continuar com os nossos estudos e tal. Você pensa em fazer faculdade? O que você pensa em fazer? Deixa eu falar perto do microfone, perdão, gente. Relação pública. Nossa, cara, demais. Bem legal. A rede de apoio, eu vi que você falou do Maria Luísa, né? Maria Luísa é uma escola perto da... Do Rebouça. Isso, que é perto da minha casa, que eu conheço há muitos anos, chamava Luísa Macuco. Há uns 30 anos atrás. Nem eu sabia. E é uma escola pública. Eu sei de uma outra escola também, que se não me engano é Olavo Bilac, que lida muito bem com inclusão, que também é uma escola pública. Vocês acham hoje que no ensino, na escola... Eu tenho uma amiga, a Carla Martins, que inclusive se operou, ela é professora e ela é professora da prefeitura e ela cuida dos alunos com inclusão. Todo tipo de inclusão. Ela também é escola pública. É uma percepção minha equivocada ver que a inclusão nas escolas particulares hoje estão deixando a desejar? Sim. Olha, eu vou falar uma coisa. Eu posso falar assim também? Pode. Porque é o seguinte, alguém já me perguntou, né, nas entrevistas, você acredita que as escolas são inclusivas? Que a inclusão está acontecendo nas escolas, mesmo depois da legislação? E eu digo que
Não completamente, e não vai acontecer nunca. A gente lida com material humano, Sim. a gente depende desse material humano. Muitas vezes esse material humano vai se amparar na falta de recursos para não poder desenvolver o papel dele ali de professor inclusivo. Lembrando que a inclusão começa desde a porta da escola até a tia da merenda, a tia da limpeza, o professor regente, a professora profissional de apoio, auxiliar, e principalmente os gestores, né, dessas escolas, para poder fazer essas políticas públicas estarem presentes entre as crianças, de igualdade, equidade, de igualdade de oportunidades. Mas eu acho que nunca vai existir uma escola completamente inclusiva. O que existe hoje são pessoas dentro das escolas engajadas em fazer a inclusão acontecer. Entendi. Então, a inclusão, infelizmente, ainda vem acontecendo de forma isolada dentro das instituições de ensino. A gente reza, enquanto pai e mãe de pessoa com deficiência, quando tá dando certo aquele ano com aquela professora, que ele pega a mesma professora no ano que vem. A gente reza, né? Você ainda não passou por isso. Não. Mas você vai ver o quanto criar vínculo é saudável para que a sua filha vá conseguir ter um aprendizado, né, nesse início da vida. Então, muitas vezes a gente se depara com situações horripilantes em escola pública ou em escola particular. Não existe, para mim, não existe essa diferenciação. Eu vejo nas escolas particulares, eu não consigo sentir esse professor de apoio, por exemplo. Pelo contrário, assim, eu vejo crianças... aquela cortina de fumaça que fazem. Sim. Deixa quieto. Ninguém tá vendo. Lógico, Fica à vontade. você que manda aqui. A gente tá aqui por obrigada. você. Então, assim, concordo. Eu também sinto isso, porque eu estudei em escola particular já. Eu estudava no Carmo. Uhum. Uma escola excelente. Falava de inclusão, dia da conscientização da síndrome de Down, dia da conscientização. Só que cadê a inclusão? Cadê Entendi. a inclusão? Tava no papel só. Só estava no papel. Não tinha um apoio, uma Não, professora de apoio, a nada. gente pagava pra ter apoio. E o apoio deixava igual um vaso de planta. E hoje pagar para ter apoio é crime, pela lei. Sim. Não pode cobrar nada, absolutamente nada extra. Mas foi nessa questão que eu perguntei, Bruna. Foi muito importante você falar. Que quem faz na escola particular, eu acho um absurdo isso. Porque falam assim, quem faz a inclusão é os pais. É verdade. Porque cadê? Tu tem que pagar pra ir, pra ficar? Sim. Quem Eu não faz inclusão é posso, os eu não pais. posso concordar totalmente com isso, porque o meu filho, felizmente, está incluído, né? A professora dele, que é a mesma do ano passado, graças a Deus, ela faz um trabalho incrível com ele. Os alunos também conseguiram entender as diferenças dentro da sala de aula, porque não é só ele que tem deficiência. Então, assim, é escola particular. Por isso que eu digo, não existe uma receita de bolo para inclusão. Depende da pessoa que você vai se deparar. Escola que a Bruna falou, por exemplo, a gente já fez, né, visitas em todas as escolas por conta do Ministério Público, quando eu ainda não era governo, né? E simplesmente eles não tinham preparação. Sim. Não tinham. Mas as escolas municipais, que foi aonde começou a inclusão, né? Também enfrentou diversos obstáculos. Mas é o que eu tô falando, eu leiga no assunto vendo de fora, acho que hoje as escolas municipais estão melhor preparadas para esse apoio. Bruna, posso chamar de Bru? Pode. Bru, pra que a gente tá acabando, estourando. Você já quis sair da escola, parar de estudar por bullying, por estar se sentindo excluída? Você já... Não, nunca quis. Porque pra mim, assim, porque se eu sair da escola, quem vai se beneficiar é eles. Porque pronto, eu saí da escola por causa de nós. Aí eles vão se beneficiar e eu. Eu não preciso sair. E quem que te ajudava assim, quando você sofria, quando você estava sofrendo? Quem que era teu apoio? Quem que é teu apoio? Ou era? Não tinha? Ninguém. É só a arte marcial mesmo. Que eu colocava tudo na arte marcial pra fora. Quando eu tava com raiva. Mas dentro da escola ou fora da escola, esse apoio?
Nos dois. Não, eu digo apoio fora da escola. Fora Quando da ela- escola, eu tô falando. Assim, se dentro você da conversava escola. bastante Se com a você, sua mãe, se Bruna. você, o colo pra você chorar. Por exemplo, você sempre chegou em casa e falou abertamente com a sua mãe sobre isso? Tinha a ver. Por que você não falava? Nunca falei, porque, sabe, nunca me senti à vontade de falar de assunto de bullying. E aí eu colocava tudo na arte marcial, deixando bem claro, fora de casa, lá no meu jiu-jitsu na Grace, que eu indico, tô fazendo propaganda. Vai, aqui. isso aí. Faça seu merchan. Então aí eu coloco tudo pra fora. Tem um dia que eu vou que eu tenho um acontecimento que acontece no meu dia. Hoje é quinta, hoje eu vou poder amassar todo mundo. Eu já vou. E para finalizar, eu queria que você falasse um pouco, alguma coisa que fosse importante, que a gente não tivesse tocado no assunto. Eu ficaria mais horas e horas perguntando, porque é um assunto de extrema relevância e que é vasto pra caramba. Então eu queria que você falasse aí, fizesse, a gente vai fazer um corte para postar no dia 9 para você, sobre a sua posse. Então olha pra câmera, avisa o pessoal, fala da sua posse. Deixa eu tirar o nariz da frente, que o nariz invade. Fala da sua posse, fala do seu trabalho, com a tua oratória linda, do jeito que você sabe fazer muito bem. Muito obrigada. Posso falar? Pode. Gente, quero muito convidar vocês para minha posse, que vai ser dia 9 de maio, quinta-feira, 7 horas da noite, lá na Câmara Municipal de Santos. É uma honra para mim poder iniciar o meu mandato, que é uma coisa que eu sempre queria, sempre planejei, né? Esse mundo na política, mostrar voz, porque a política também é uma forma de desabafar por dentro, é uma forma de mostrar que é uma terapia para mim, desabafar essas palestras que eu faço, tudo que eu faço é uma terapia para mim, eu gosto de desabafar. Sempre foi uma terapia, eu sempre coloquei tudo pra fora e com sinceridade. E convido vocês pra ir lá. Então bora, gente. Vocês ainda não vão ter assistido o episódio, mas esse corte é só pra chamar todo mundo. E fiquem atentos aí para o episódio, ficou incrível. Bruna, muito obrigada. Que a nossa nova juventude venha recheado de Brunas. E que muitas e muitas pessoas, jovens, adultos, idosos, crianças, olhem com muito carinho para as tuas palavras e se espelhem em você. Tá bom? Obrigada de verdade. Bruna, obrigada por você ter participado. Para mim é emocionante estar aqui, porque é difícil. Quer me fazer chorar. É bem emocionante para aqui, porque assim, por tudo, pelo que você representa hoje, com o que você faz, com tudo que você está fazendo e onde dá para chegar e onde olhar para você, para mim é esperançoso demais, assim. Então, assim, hoje eu vim, aprendi. Você falando, porque o pessoal talvez esqueça que você tem 13 anos e você, por ter 13 anos, ainda tem muita coisa para fazer, tem um caminho muito longo e vai ser bem difícil tudo que você vai passar ainda, não tem como falar outra coisa, vai ser difícil, mas eu tenho certeza que você vai chegar muito longe. Eu fiquei muito feliz, muito honrado que você tenha vindo aqui hoje. Ah, que lindo você! E obrigada, Cris, uma honra, assim, foi muito gratificante e nobre ter você aqui com toda a propriedade que você tem para falar da causa, tanto como ativista, como mãe de um garoto com síndrome de Down. É muito importante a gente ter todo tipo de percepção. Te agradeço, espero que a gente se encontre mais vezes para falar de projetos da Bruna, para falar de projetos da prefeitura. A porta está aberta para vocês. Muito obrigada por dispor do tempo de vocês. Foi incrível. Cris, parabéns por todo o trabalho que você está fazendo, por tudo que você faz com a Bruna, por tudo que você está fazendo pelo seu filho. Não sei se você viu que a Hungria... Você viu? Não. A Hungria entrou no show da Loki. Você viu que coisa aí? Vi. A Lute como uma mãe de um autista luta. Olha que coisa mais... Jura? Ele Que entrou legal! Apareceu. Então, Nossa, me arrepio. E não é a mãe de um autista, é a mãe de alguém que tem síndrome de Down, mãe de um autista. É muito difícil, eu vejo e sinto que é muito difícil, mas as mães são extremamente... Persistentes. solicitadas, persistentes, pacientes. Eu acho que tem hora que dá vontade de sair
e ela volta. Então, eu fico muito honrado com a presença sua aqui também. Foi muito Obrigada. especial. Obrigada, gente. Eu estou aqui hoje total como coadjuvante, porque é para isso que a gente luta, para que eles sejam protagonistas. Então, eu tenho muito orgulho de ser amiga da Bruna hoje, né? Vocês falaram orientadora, mas ela também me orienta muito. A gente se orienta, né, Bruna? Então, eu agradeço também a vocês. Obrigada, Parabéns, gente. parabéns para as duas. Obrigada. Ai, que feliz que eu fiquei. Arrasou!